lá no Antigo Testamento. Vamos ler o texto de Êxodo. Êxodo capítulo 19, versículos 1 ao 11. Êxodo 19. Tem aí na tela já, né? Glória a Deus. Então, assim o texto. Dei para os irmãos aí no tela. Ali está aparecendo bem, né? Tá de boa. A versão aqui, creio que seja NVI. Diz assim, ó. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de água e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha que bonito isso, irmãos. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Volta um pouquinho, finalzinho ali do versículo 5. Embora toda a terra seja minha. Olha só, embora toda a terra seja minha, vocês serão meus particularmente. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Guarde bem isso, ó. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Guarde bem isso. E uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que lhe falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: eu virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre o povo hoje, consagre hoje e amanhã. Consagre hoje e amanhã. E eles deverão lavar as suas vestes. Olha isso. E eles deverão lavar as suas vestes. Guarde isso. E estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, nós precisamos sempre trazer uma temática importante para a igreja. Uma vez ou outra, a gente tem que sempre nos lembrarmos de que nós estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus em santidade. E nós precisamos, para caminhar com esse Deus santo, buscar para as nossas vidas a santidade, a santificação. O texto que nós lemos aqui, o texto é muito claro, né? A gente lendo já entende
claramente o que o texto está falando, mas é lá no Antigo Testamento. Deus ainda não tinha, de certa forma, dado todas as leis ao povo ainda. Ele tinha tirado o povo do Egito, certo? Tinha tirado o povo do Egito. Fazia alguns meses, 3 meses, diz o texto, que Israel tinha saído do Egito. E Deus vai dar as leis ali no deserto, na caminhada Deus vai dando as leis ao povo. E aqui o Senhor, Ele já quer dizer o seguinte para o povo: olha, uma coisa é certa, eu sou um Deus santo, e eu quero chamar vocês para serem uma nação santa. Porque um Deus santo não tem uma nação impura. Um Deus santo só pode ter um povo santo. Está entendendo? Quem é seu Deus? Meu Deus é santo. E você? Eu não. Sou lixo, sou impuro. E o texto, o Senhor está dizendo o seguinte: eu vou mandar vocês para o meio dos povos aí, para que eles vejam a minha glória em vocês. Eu costumo sempre citar um teólogo chamado Oscar Cullmann. E é ele que coloca a frase: Israel foi levantado como um farol para as nações. Assim a igreja do Novo Testamento, Jesus diz para os discípulos, ele diz o quê? Vocês são o quê? Luz do mundo. É a mesma função. Israel, lá no meio daqueles povos, porque Deus tirou Israel do Egito, iria levar Israel para o meio de um povo, ou melhor, dar a terra a Israel, onde nessa terra eles estariam rodeados por povos pagãos, cheios de idolatria, feitiçaria, imoralidade, pecado. E o Senhor está querendo dizer: eu vou santificar vocês, vou santificar vocês nessa caminhada, vou ensinar vocês o caminho, o processo da santificação. É isso que o Senhor está falando, para que Israel pudesse ser modelo. E aí ele está dizendo: eu sou, nós lemos aqui, ele disse: eu sou dono da terra inteira, toda a terra é minha. Está no texto que nós acabamos de ler. Mas apesar de todos os povos serem meus, apesar de toda a terra ser minha, eu vou fazer de vocês o meu tesouro particular. Eu vou fazer de vocês o meu povo santo em toda a terra, nação santa. Depois nós vamos ler um texto que lá no Novo Testamento Pedro repete as mesmas palavras para a igreja, dizendo que nós somos sacerdotes de Deus, povo adquirido, nação santa. Está entendendo? E tem gente que quer baratear a graça. Baratear a graça é assim: não, morte era antes de Jesus, condenação era antes de Jesus, e depois de Jesus tudo é graça, e é a graça barata. Como diz, ou disse, um teólogo que começou seus pensamentos lá no século XX, Dietrich Bonhoeffer, ele disse que a graça é de graça, mas a graça não é barata. A graça barata, ela faz com que não haja um verdadeiro discipulado. Mas o verdadeiro discipulado, disse Bonhoeffer, ele dá o seu tudo para o Senhor. Ele aprende o que é dar o seu tudo. E eu estava aqui observando aqui esse texto de Êxodo. Então Deus tinha tirado o povo do Egito, está fazendo aquela proposta para Moisés, dizendo: olha, o que eu quero fazer no meio do povo é grande e tal, e eu quero que o povo te ouça, e para que o povo te ouça eu vou falar com vocês diante deles, mas eles não vão chegar até vocês, eles vão ficar de longe olhando. Você vai subir o monte, e eu vou falar com você diante deles, na presença de Deus lá no monte, com trovões. Moisés falava e Deus respondia com trovões. Está na sequência do texto isso. Mas antes de Deus falar com Moisés, antes disso tudo, ele fala: mas diga ao povo que eu só vou falar com o povo.
Eu só vou me pronunciar com esse povo se esse povo se santificar para estar diante da minha presença. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e eu fui sacudido por dentro. Assim. Deus fala com a gente domingo. Deus fala com a gente nessa semana. Deus fala com a gente nesse ano. Deus fala dentro da minha casa. Deus fala dentro da minha vida. E aí vem a resposta do Senhor: santificai-vos, porque eu falarei convosco. O Senhor está dizendo: eu quero falar, eu vou me apresentar, mas diga ao povo que o povo se santifique. Diga ao povo que eu não vou falar com eles de qualquer jeito. Eu não vou estar no meio deles de qualquer jeito. Eu quero me revelar, eu quero estar com eles, eu quero mover sobre eles, mas não será de qualquer jeito. Diga ao povo que se santifique. E é interessante, queridos, porque o texto é muito claro. Olha, põe por favor de novo, Êxodo 19, versículo 10. Olha o que diz o texto. Olha lá, o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre o povo. Consagre. Hoje e amanhã eles deverão o quê? Lavar as suas vestes. Fala para eles pegar as roupas lá, limpem-se, estejam com roupas limpas diante da minha presença. E trazendo isso para o sentido espiritual, não é no sentido literal. Não é porque, ai pastor, não pude ir para a igreja domingo. Por quê, minha irmã? Porque eu estava sem sabão em pó e aí minha roupa estava meio suja, eu não fui ao culto. Não é nesse sentido literal aqui. Para nós, no Novo Testamento, o sentido é mais profundo. Aqui, as vestes, irmãos, para nós, igreja, está falando da nossa vida com Deus, das nossas práticas, dos nossos pensamentos, das coisas que saem da nossa boca, das ações que fazemos, que vira e mexe, suja a nossa veste. E o Senhor está falando o seguinte: eu quero me apresentar no meio do meu povo, mas eu quero que o meu povo se santifique na minha presença. Essa mensagem nessa manhã é exatamente para nós sairmos daqui pensando mais sobre as nossas vidas e dizendo o quanto eu tenho me consagrado ao Senhor. O quanto eu tenho me consagrado ao Senhor. Como é a minha vida diante do Senhor? E às vezes eu penso em mim, irmãos. Eu fico pensando em mim e falo: cara, tem uns negócios que eu preciso jogar fora, hein? Tem umas coisas assim que eu acho que não é muito assim, eu e Deus, assim, nesse sentido aqui. E aí a gente tem que lançar fora. A gente tem que, de certa forma, ir buscando essa santificação, buscando essa limpeza. E aí, se a gente vai agora lá para o Novo Testamento, a gente vê que a proposta de Deus não muda no Novo Testamento. Essa coisa de, não, nós somos só purificados por Cristo, e é verdade, sim. Nós somos salvos pela graça, sim. Quem nos salva é Cristo, o mérito é dele, sim. Mas quando ele entra na vida de alguém, quando Jesus verdadeiramente entra na vida de alguém, e ele coloca na vida dessa pessoa o seu Espírito, que é o quê? Santo. O que habita em você não é só Espírito, o nome dele é Espírito Santo. Eu vou repetir: o que habita em você não é só o Espírito. Quem está na macumba são os espíritos, quem está na feitiçaria são os espíritos, mas o que habita em você se chama Espírito Santo. E é impossível que o Espírito Santo que habita em você não provoque em você o desejo da santidade. A não ser que sejamos frequentadores de igreja, simpatizantes de culto, operadores de milagres.
os quais ouvirão no último dia: apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. Mas Senhor, no teu nome expulsei demônios, você não viu? No teu nome eu preguei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Parece um monte de crente, mas quando chegar para entrar na Jerusalém prometida, na terra celestial, quando entrar lá, o Senhor vai barrar e dizer: vocês não entram aqui, e eu nem vos conheço. Apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. E lá na vida eterna, de verdade, diz Apocalipse, que não entrará naquele lugar coisa alguma contaminada. Não é forte essa palavra para nós? Não é para sair pensando? Meu Deus, eu vou para um culto domingo. E como é que eu vou? Cara, estou indo para um culto. E como é que eu vou para esse culto? O que eu falei ontem à noite? O que eu fiz ontem? Como que foi minha vida essa semana? O que eu pratiquei? O que eu fiz? O que eu falei? O que eu pensei? Eu vou estar diante daquele que recebe a adoração da sua igreja. Eu vou estar diante daquele que é santo, 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 santo. Aí você vai para o Novo Testamento, e o Novo Testamento não te dá moleza. Não te dá moleza. Vamos ler Hebreus, vou pedir para pôr na tela, Hebreus 12, 14, texto conhecido. Olha só, esforcem-se para viver em paz com todos. Aí tem que se esforçar muito mesmo, não tem? Um bando de gente chata, mimizenta, difícil. Você tem que se esforçar muito para viver com esse povo. Não tem ou não tem? Porque, irmão, ser cristão não é ser hipócrita. Hipócrita é sair falando para todo mundo uma coisa que é que não é. O que é? A palavra hipócrita é o ator, né? O que representa o que não é. Inclusive vem daí, né, a palavra sincera. Não é isso? Lá, da etimologia da palavra sincera. Algumas pessoas cobriam os vasos para dar o vaso a uma cor. O vaso ficava mais caro. E ele perdia o seu estado original, porque ele tinha uma cor por cima, porque ele era com cera. Alguns também usavam cera, os atores, para passar no rosto, para fazer aquelas palhaçadas, palhaço de cera na cara. Mas aí alguém falava: deixa eu ver que qualidade tem esse vaso. Porque o vaso às vezes estava rachado, às vezes não era de qualidade. Tirava-se a cera, via que o vaso não prestava. Então, as pessoas compravam o vaso antes de pôr a cera. Manda o vaso, deixa eu ver a qualidade do vaso, aí você escolhe a cor e pinta o vaso. Agora põe a cera, porque eu vi que o vaso é bom. Alguém ia representar, passava a cera na cara. Teatro, os romanos, teatro grego, teatro romano. Mas deixa eu ver quem é você por trás, você que está rindo. Aí tira lá, o cara é triste. Oh, tá bom, deixa eu tirar minha cera. Tirou a cera da cara, viu que era um cara triste. Por isso que a palavra diz: Deus vê você quando você é sem cera, sincero. Sinceridade é tirar o que te esconde. Honestidade. E aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A gente tem que ser sincero. É um esforço sim para viver com pessoas. É um esforço viver com pessoas. E eu vou dizer uma coisa: se você não se esforçar para viver bem com todo mundo, você não vai viver bem nem com você. Nem com você. Eu lembro que eu assisti o desenho do Pica-Pau.
Os irmãos mais antigos devem ter assistido também. E eu lembro que o Pica-Pau vai para uma cidade que é fantasma. Uma cidade fantasma. E ele tinha um cavalinho chamado Pé de Pano. Vemos Pé de Pano! Ai, desenho muito bom, né, irmão? Se a vida fosse como um desenho, era bom demais. A vida não é assim. E aí ele vai lá para a cidade fantasma. E quando chega lá, o fantasma começa a assombrar todo mundo. Aí vem os bandidos para pegar o Pica-Pau, mas só que aí os bandidos acabam ficando assustados lá com a situação e saem correndo, vai todo mundo embora. Aí, daqui a pouco o Pica-Pau se assusta, vai embora, o cavalo se assusta, vai embora, vai todo mundo embora. Não sei se vocês lembram desse episódio, os mais antigos aí. Aí o fantasma pega, o fantasma tem aquele lençol branco, né? Outro dia eu peguei o lençol branco, fiz estagiária, ela nem assinou, irmão. Pus um lençol branco, fiz né, Carlinhos? Sai daí. Só em desenho que funciona, esse negócio de lençol, irmão. Nunca põe um lençol para falar que você é fantasma, ninguém vai acreditar. Aí, o fantasma pega o espelho. Isso é incrível, ele pega o espelho, e quando ele olha o espelho, ele faz assim para ele mesmo. Aí ele assusta e sai correndo na cidade também. Se você não se esforçar, você não vive nem com você mesmo. Entendeu? Você não vive nem com você mesmo. E eu quero dizer uma coisa, tem que se esforçar, querido. Se esforce para ver bem na tua casa. Eu falo com o Mateus de 11 vezes, tem que aguentar eu. Se esforça. Eu tenho que aguentar eles. Vamos nos esforçar. Ah, mas quem diz, pastor? É pai e filho, mas são pessoas diferentes, irmãos. Meu filho não é uma mini cópia minha. Certo? Minha esposa é totalmente oposta a mim. Quer ver? Ó, fala aí uma cor, irmão. Fala uma cor. Fala alto para todo mundo ouvir. Verde. Não tem nada a ver. Ó, fala um prato de comida. Virei aquela pregadora lá. Fica dando aqueles exemplos bestas. Como que é, mano? Pizza? Tá, não. Mas você pelou, hein? Você pelou. A pregação perdeu o sentido agora. Pizza não é prato, é bandeja. Agora eu vou comer mais que eu gosto, mas você não é tão fã assim. Bom, o fato é que vamos lá. Pegou pesado. Pegou pesado. 99 ou 98% eu viajei ao oposto. Entendeu? A gente está junto nesses 2% aí, que é pizza. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Acho que é uma lei da física aí, sei lá. Eu só vou dizer uma coisa, irmãos, que mas a gente precisa se esforçar. Nós não somos iguais. Eu quero falar para o pessoal que vai casar aí, ó, quando for casar, se for casar. Você vai casar com uma pessoa que não é igual a você, entendeu? Você tem que se adaptar a ela e ela se adaptar a você. Essa é a verdade. Entendeu? E não é fácil, não. Não é fácil, não. Senão você vai ficar sozinho por resto da vida. Sabe? Você vê aquela. Eu contei aqui uma vez, senão, se você não enxergar o mundo assim, você vai ficar igual aquela pessoa. Eu vi uma pessoa contar, nem lembro quem contou a história. Acho que um padre chamado Christian Shankar. Ele estava contando uma historinha, falando que, acho que eu contei aqui já na igreja, mas eu vou contar de novo, de que a mãe do menino foi na formação dele, de formação militar, formação de polícia militar. E aí, nessa formação, ou não sei se é polícia militar ou exército, acho que é do exército, sei lá. E aí, nessa formação, todo mundo estava marchando certinho assim, ó. Todo mundo marchando. Todos os soldados. E só o filho dela batia com o pé diferente, batia o pé errado. O filho dela batia o pé diferente de todos. Todo mundo devia ter lá uns 200 soldados marchando. Em frente! Certinho as passadas, sabe? E o filho dela diferente. Quem erguia o pé direito, o filho dela erguia o esquerdo. Era o contrário. E ela ficou olhando aquilo. Aí ela olhou para a vizinha que estava com ela. A mulher do lado dela falou assim: olha, todo mundo fazendo errado, só meu filho fazendo certo. Você entendeu como é? Tem gente que é difícil de ver o ponto do outro. Ele só vê o dele. Entendeu? Do filho dele, da casa dele, do outro ele não consegue ver. Por isso que é difícil às vezes você
você conviver, porque você tem que se esforçar para ver o ponto de vista do outro, para minimamente conseguir entender o que é a vida. Então esse texto aqui fala, ó, esforce-se para viver em paz com todos, começando com a nossa rotina social, nossa casa, nossa igreja, porque tem irmão aqui também que, pastor, a igreja tem a parede branca. Irmão, mas é melhor azul. Tá bom, irmão, então nós vamos conversar e vamos ver se a gente faz uma assembleia, volta no azul. Aí vem o outro, não pastor, azul é para os fracos. Bom mesmo é igreja com parede amarela. Você entendeu? Porque cada um tem um ponto de vista. Se fosse depender aqui de cada um pensa, sei lá, cara. Top a preta hoje. Nós teríamos, sei lá, não sei se é possível. Por isso que todo mundo tem que chegar num senso comum, por isso que a gente tem assembleia aqui na igreja, né? Pode decidir algumas coisas assim, entendeu? Mas tem que chegar num consenso. Eu estou falando isso por quê? Porque não é fácil você ter que ceder, às vezes, o olhar do outro. Mas é assim que tem que ser. Tá bom? E por que o conselho é esforçar-se para viver em paz? Porque senão, não há vida. E aí você vive um inferno. E você não se dá bem com ninguém, você não consegue falar com ninguém. E se você não vive bem com ninguém e não fala com ninguém, vai embora seu testemunho cristão. Já era. Você não consegue se aproximar das pessoas para pregar para as pessoas, já era. E isso quando não vira briga. Aquilo que era para glorificar de Deus, vira inferno. Entendeu? Vira inferno. Aquilo que era para ser para a glória de Deus, virou divisão, virou discussão, virou contenda, virou bagunça. E Deus não se agrada dessas coisas. O nosso Deus é um Deus de paz. Vou repetir, o nosso Deus é um Deus de paz. Amém? E a gente tem que se esforçar para viver em paz, inclusive com os ímpios. Você vê, às vezes, imoralidades do seu lado, coisas erradas, você tem que calar a boca para não arrumar briga com fulano. Você pega e fica quieto, ele vai ficar quieto para arrumar uma treta. Entendeu? Lá no seu trabalho está cheio de gente com razão. Cheio de gente com razão, tem razão. Aí você analisa, você fala, não tem razão nenhuma. Mas você fica quieto. E aí ele não tem razão. A sua razão, não tem. A sua razão. Porque senão você sai numa briga, cara. Você sai brigando. Então tem hora que você tem que dar uma de migué, sai dar um voo, fala, deixa quieto. Vamos seguir em paz que é melhor. Entendeu? Então, esforcem-se para viver em paz, pessoal, com todos, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, no meio dos pagãos, entre cristãos, se esforcem. E para ele falar se esforcem, é porque não é fácil. Beleza? Senão ele só ia falar assim, vive em paz aí de boa. Não, ele fala se esforcem. Você já carregou um saco de cimento de 50 quilos? Os homens acho que sim, né? As irmãs, algumas sim. Algumas irmãs aí carregaram alguma coisa mais pesada, sei lá. E é um esforço que você faz, né? Fazer força. Vamos colocar isso aqui ali, pega todo mundo. Só não pode estar com dor de barriga nesse dia, né? Se tiver com dor de barriga, já era. Tirão, meu Deus do céu, Jesus, Pai. Ele está dizendo assim: se você quer pôr as coisas no lugar, se esforça. Se você quer colocar as coisas no lugar, se esforça. Vai exigir um esforço danado. Tá bom, irmãos? Agora ele diz: e para serem santos, para vocês trilharem o caminho da paz. Não vocês vão trilhar o caminho da contenda, o caminho da briga, o caminho da desordem. Não vai ter santidade, querido. Imagina eu e a gente brigando em casa, e ela assim, nervosa comigo, falando assim: vai, seu filho de Deus. E eu falo: filha de Deus é você, né? E ela: sabe o que vai acontecer com você?
Quando você morrer, você vai para o céu. Eu falo, você também vai. Sabe o que me irrita? O quê? Você é muito santa. Santa é você. Não sei o quê. Imagina uma briga em casa de bênção. Os irmãos acham que é um culto legal. A casa do pastor dele só tem culto. É santo daqui, santo dali. Né? Você vai para o céu. Mas não é assim. Quando a gente está nervosa, a gente manda para o outro lado. Lá na igreja eu achava que você ia para o céu. Mas como estamos discutindo agora, eu quero mais que você vai para o inferno. Lá no culto eu até achava que você era santo, mas agora, seu encapetado. Isso quando a esposa não perde a paciência. Foi aqui que eu falei do demônio? Seu demônio. Pensou? Seu demônio. A Gisele tinha uma parente que chamava o marido de demônio. Que foi, Satanás? Bem legal. Irmão. Satanás. Então tem que viver em paz. Se esforça aí, senão o céu vai virar um inferno. E no inferno não tem santidade. Quer agradar a Deus? Não espere do outro. Eu quero agradar a Deus, pastor, mas o outro não deixa. Eu quero servir a Deus, mas o outro não deixa. Se o outro não servir a Deus, sirva você a Deus. Se você depender para ter paz, dependendo desse mundo, coitado de você. Se eu depender de viver em paz nesse mundo pelas pessoas que me cercam, coitado de mim. Mas a paz não está no mundo, a paz está em nós. A Bíblia não diz que Deus trouxe a paz ao mundo. A Bíblia diz que Ele deu a paz aos seus filhos. E se eu não gerar paz em mim, se eu não me esforçar para viver bem e deixar que as perturbações externas entrem em mim, não haverá mais paz em mim também. E eu vou pecar. Amém, queridos? Aí já viu a briga? Aí você fala, eu ia orar, perdi a vontade até de orar. Quantas pessoas numa discussão de marido e mulher, um dia antes do culto, deixaram de vir para o culto, porque a briga à noite estragou o culto da manhã. Você vai perdendo aquele coisa da santidade, sabe? Então lutem, se esforcem para ficarem bem. Amém? Isso aqui não é o David falando não, irmão. Isso aí é Hebreus 12, 14. Tá bom? É Hebreus 12, 14. Palavra de Deus. Depois ele diz agora o seguinte, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você consegue ligar esse texto ao texto de Êxodo que nós acabamos de ler? Moisés, eu quero falar com o povo. Moisés, eu vou lá falar com você diante do povo. Mas diga ao povo que se santifique. Porque se esse povo não se santificar, eu não falarei com eles. Eu não me apresentarei a eles. Santifique-se, santifique-se. E aqui o Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, esse texto está falando da vida eterna. Não, está falando de agora. De agora. Você não verá o Senhor agora. Você sabe por quê? Porque se lá na glória, sem santidade, você não vai ver o Senhor, o que te faz pensar que você o verá agora? É o mesmo Senhor. O lugar pode ser outro, mas o Senhor é o mesmo. Você não vai ver o Senhor lá. Eu não vou ver o Senhor se eu não tiver em santidade na glória, porque é a glória. Não, a glória só é a glória porque o Senhor está lá. Não é o céu que faz Deus santo, é Deus que faz o céu santo. Essa presença de culto só tem um motivo de estarmos aqui, e a presença de Deus estar aqui, irmãos, é o motivo da nossa alegria. Sem Jesus, isso aqui é um culto vazio. Sem Jesus é um clube de amigos. Sem o Espírito Santo não acontece nada. Mas se há renovo, há transformação, há força, há correção, é porque o Senhor está no meio de nós. O que faz a diferença no culto é Deus. O que faz os anjos cantarem no céu: Santo, 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 Kadosh, 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 é o próprio Deus. Se não é Deus, não tem motivo de dizer que é santo. Se não é Deus, não tem lugar
mas é um Senhor, o Criador de tudo, que faz tudo ser santo. E quem faz você pensar que você vai ver o Senhor agora ou só não vai ver no céu? Querido, se você não tiver santidade nem no céu, nem aqui. Você está entendendo? Será que você está entendendo o que eu estou falando? Mas nem no culto, mas nem na oração. Porque aquele que te chamou é santo. E aí é um desafio para nós. A santidade, a santificação. Queria ler com vocês 1 Pedro. Vamos colocar a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Abre o capítulo 2, aí eu vou falando os versículos, tá? A gente vai pôr no telão ali e a gente vai lendo junto, tá? Por gentileza. Finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, Novo Testamento. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Ó, só um pouquinho. Toda maldade e todo engano. Pôr o pé para alguém tropeçar em maldade, livre-se disso. Falar mal do teu irmão é maldade, livre-se disso. Ir lá e no final do culto comer toda a bolacha, tomar um café sozinho, é maldade com os irmãos? Então eu tenho que me livrar disso. Cara, ó, você pega esse livre-se de toda a maldade, ó, não é livre-se da maldade, livre-se de toda a maldade. O que você quiser por aí, o que você falar assim, tipo, isso é bom ou mal? O que você fala, pô, isso é mal. Então livre-se disso, pô. Não tem, esse mal eu posso, esse eu não posso. Não, livre-se de toda a maldade. Livre-se de todo engano. Livre-se de toda hipocrisia. Hipocrisia aqui de toda falsidade. Entendeu? Livre-se da inveja. Livre-se de toda espécie de maledicência. Livre-se. Livre-se. Porque o Senhor quer falar com você. Vou repetir. Porque o Senhor quer falar com você. Próximo versículo. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Preste atenção. Paulo fala que nós temos que crescer na epístola dele. Mas o crescimento também é em conhecimento, em graça. Mas a Bíblia fala da pureza, e na pureza você nunca deve pensar em vou crescer como homem. A Bíblia, quando vai falar de pureza, de humildade, de simplicidade. Pureza, humildade e simplicidade. Sempre vai dizer que você e eu temos que ser como crianças. Jesus, eu fiz até um videozinho falando disso. Velhos de igreja, o nome do vídeo. E quando a pessoa chega na igreja, tudo para ela está bom. Se você fala assim, irmão, você ajuda na porta, ele fica feliz, glória, é claro, só de estar aqui, você não tem noção que isso aqui é glorioso. Se ele senta ali no banco, ele fica assim, cara, ele só quer a palavra, ele só quer o culto, ou seja, a glória de Deus, o nome de Deus ser engrandecido é o suficiente para ele. Você entende? Ele se alegra com as mínimas coisas. Ele está num fervor espiritual, numa alegria espiritual, num temor de Deus. Tudo é gostoso, tudo é maravilhoso, oração é maravilhosa, pregação é maravilhosa, louvor é maravilhoso. Aí ele vai ficando velho de igreja. Ele começa a crescer. Eu falei isso no vídeo, estou repetindo o meu vídeo aqui. Ele começa a crescer. Daqui a pouco ele fala, irmão, fica na porta para mim. Pastor folgado. Não tem diácono aqui não? Mas quando você chegou aqui, você era mal alegre. É que eu cresci, pastor. Ô maldito crescimento esse.
Quando louvava estava sempre bom, agora não, agora está tudo ruim. Mas era bom, agora está ruim. Mas por quê? Eu era bobinho, eu era como criança, agora eu cresci, ó. Estou ligado. Pastor, sua palavra não foi muito boa hoje. Como assim, irmão? Que agora eu cresci na teologia. E agora eu analiso o seu sermão. Mas quando o irmão começou a pregar, é a mesma palavra, o mesmo texto, o mesmo pastor, a mesma teologia. O irmão achava lindo, glorificava Deus, sentia a alegria de Deus. Mas é que eu cresci, pastor. E agora eu não sou mais bobinho. E ele começa a ficar assim. E eu quero dizer uma coisa: se for para ficar assim, eu prefiro uma igreja só de novos convertidos. Porque uma igreja só de novos convertidos, eles podem não saber tudo da Bíblia, mas eles ainda sabem que quando Deus está no meio deles, é motivo suficiente para eles se alegrarem na presença do Senhor. E se Deus depender de você e de mim, irmão, para saber tudo de teologia, mas nem no céu entra. Porque tem um teólogo do mundo que conhece tudo de Deus. Eu fico vendo aqueles diplomas, doutor em divindade. Doutor em divindade não é que ele conhece tudo da divindade. É que ele faz uma especialização aos atributos da divindade, aos estudos sobre a divindade. Mas coitado dele. Jesus mesmo disse: ó Pai, eu te agradeço porque ocultastes as coisas dos sábios e entendidos, dos grandes e poderosos, e as revelastes aos seus pequeninos. Quer sentir Deus grande na sua vida? Diminua para que Ele cresça. Diante dele fala: eu sei muito pouco, eu faço muito pouco, eu me dou muito pouco ainda, e você vai ver o Deus grande se manifestar sobre você. E aqui, olha, ele está dizendo o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. A única coisa que eu tenho que crescer é no conhecimento da salvação, no crescimento espiritual, é no crescimento da graça. Enquanto na minha humildade, enquanto na minha simplicidade, eu devo continuar pequeno como uma criança. Amém? Mas olha que o Pedro está dizendo o seguinte: deixa o mal e vai crescendo, vai desejando mais de Deus, vai crescendo espiritualmente, vai conhecendo a palavra e vão crescendo para a salvação. Que a salvação seja vista em você, nos seus frutos, na sua vida. Olha o próximo versículo que diz: agora que vocês já provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Próximo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo. Não é o que está escrito em Êxodo 19? Deus falou: fala para o povo, se santifica, porque eu sou dono de toda a terra. Nós lemos aqui, Êxodo 19, nós acabamos de ler o texto. Porque toda a terra é minha, mas eu escolhi para mim um povo particular, e vou fazer deles o meu sacerdócio. Está lá em Êxodo que Pedro está falando. E Pedro não está falando para os judeus, Pedro está falando para a igreja. Nós somos o povo de Deus, irmãos. E aí ele vai dizer assim: para vocês serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora versículos 9, por favor, versículo 9. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É impossível você olhar para um irmão e falar: quantas trevas ainda em você? Como que eu vou falar para uma pessoa que é crente quantas trevas em você? Se está dizendo lá o texto: aquele que já me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, que a sua vida esteja cada vez mais cheia da luz do Altíssimo. Cada vez mais cheio da luz do Altíssimo, porque Ele já te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Mas tem irmão que está dizendo que é tudo isso. Ele diz que ele é geração eleita, diz que ele é sacerdócio real, diz que ele é nação santa, diz que ele é povo exclusivo de Deus, para anunciar as leis de Deus, mas ainda está nas trevas, não foi chamado para a luz. Como assim? Não estou entendendo. Eu fico assim, eu converso com meus crentes, eu fico sem entender. Eu sou crente, só vivo igual a ela antes. Eu sou crente, não, eu sou da igreja, eu sou batizado, eu estou na Santa Ceia. Eu só vivo a mesma coisa que eu vivia. A mesma coisa. Mas Deus já não te chamou, pô, das trevas para a sua luz? Nessa parte ainda não se cumpriu na minha vida. Próximo, vamos ao versículo 11. Versículo 11. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. É aquilo que a gente já vem falando nos outros cultos. Lutando contra a sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque você já tem o Espírito Santo que te ensina, que direciona em tudo. E porque você já foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Agora você é assim. Amém? Você percebe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, Deus quer falar muito mais no profundo com você. Deus quer falar cada vez mais no profundo com você. Deus quer se revelar cada vez mais na tua alma. Não é só no culto, não. É lá na tua casa, no teu dia a dia. O Senhor quer continuar falando ao teu coração. Mas santificai-vos, lavai as vossas vestiduras cada vez mais, limpai-vos, desfazei de todas as coisas más e viva verdadeiramente em busca dessa maravilhosa luz que o Senhor propôs para você. Amém? Não tem outro caminho, querido. Não tem outro cristianismo. Aí a gente às vezes pensa numa igreja que ontem teve quebra-pau na casa do outro. O outro chegou, pulou a cerca, escondido. Está em adultério. A outra vem louvar e tem a língua mais comprida que o paletó, que a gravata do irmão da deusa Mona. Já aproveitar e dar uma alfinetada. Você entende o que eu estou falando? O outro é mentiroso mais que o diabo. O diabo olha e fala, cara, esse cara mente mais que eu, pô. Irmãos, desculpa, Deus vai falar o que para a gente? O que nós vamos ouvir do Senhor no culto? É capaz do Senhor falar, nem vou lá, pô. Nem vou lá. Eu nem vou lá domingo de manhã. Eu nem vou lá. Mas fale para eles, se eles quiserem que eu vá lá, mande lavar suas vestes, porque eu quero falar com o meu povo. Amém. Entendeu? A gente precisa ter essa consciência, cara. Diante de um Deus santo, um povo santo. Não um povo perfeito, não confunda a perfeição com santidade, mas a busca da santificação, prática de vida. Um tropeço, um escorregão, uma falha é uma coisa. Agora tem gente que é assim, cara. Tem gente que está 5 anos na igreja ouvindo sobre adultério, está 5 anos adulterando. Não é uma falha, não foi uma fraqueza, não foi um tropeço, como todos nós somos sujeitos. Eu estou falando de vida, de prática de vida. Não é num momento de nervoso que você discutiu com alguém, falou umas verdades lá e até xingou. Nós estamos falando de prática de vida, alguém que o tempo inteiro está brigando e xingando, 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 sabe? Parece um trem andando em movimento lá, locomotiva, brigando e xingando, 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 brigando e xingando. Cara, pelo amor de Deus, cadê o Espírito Santo? Cadê sua vida cristã? Cadê seu crescimento em graça para salvação? O Senhor quer falar conosco. Tropeçar, falhar do homem. Pode acontecer? Pode. Quem nunca? Se eu perguntar quem nunca falhou aqui, ninguém levanta a mão, só se for maluco. Se eu falar assim, irmãos, quem nunca pecou, nunca falhou, não importa o pecado, se for uma mentira, se for uma briga, se for um engano, um equívoco, sei lá, ou pecados piores. Quem nunca foi numa festa
e encher o bolso de coxinha. Mas não olhe pra mim, não. Você está olhando pra mim por quê? Porque eu sou gordinho, né? Olha a gordofobia. Gordofobia dele. Mas uma coisa é você não sair disso, você ficar nisso para sempre. Então, ó, largue as coisas que sujam sua veste. Amém, querido? Sua boca suja a sua veste, fecha ela. Eu dei um negócio para meu pai esse dia de presente, como que chama? Morsa. Carrega uma morsa para você. Se for abrir a boca, põe a morsa na boca e aperta. Mas não deixa a sua boca sujar a sua veste. Ah, meu coração me contamina. Então ora, pede a Deus purificar esse seu coração. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo está falando. O Senhor quer falar muito mais na nossa alma. Ele não fala para ímpios santificai-vos, porque o ímpio nem sabe o que é isso. Ele só fala santificai-vos para um povo que sabe quem é o seu Deus. E ele disse: ó, quero falar para o povo, manda eles se santificar. Lendo ainda, estou indo para o fim do texto. Mas eu quero que vocês leiam também, por favor, comigo, 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 15 e 16, por favor, olha o que diz. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Irmãos, que o nosso sofrimento, que as nossas lutas, elas sejam, queridos, pela nossa vida com Deus. Ou seja, que você sofra por ser santo e não pelos pecados praticados. Entende? Por exemplo, eu falei sobre Deus e o pessoal da escola não gostou do que eu falei. Me disseram que eu sou quadrado, me disseram que eu sou problemático, me disseram que eu sou chato, falaram um monte de coisas sobre mim, é um sofrimento. Eu fiz certo e falaram mal de mim. Os jovens que estão aqui, eu gosto sempre de me dirigir aos jovens, porque vocês são alvos terríveis de Satanás. As crianças. O pessoal vai fazer vocês passar um tipo de sofrimento quando vocês serem excluídos da turma de vocês, porque vocês não são igual a galera. Entendeu? Esse pessoal não é igual a gente. Não pode fazer nada. Não pode baladinha, não pode isso, não pode aquilo. Que vida, hein? Credo. Quando eu era jovem, o pessoal falava cada coisa da gente assim. E a gente era uma espécie de sofrimento, sabe? Mas é melhor você sofrer desse jeito do que você viver a sua vida de forma que envergonha a Deus. É o que o texto está dizendo aqui. Não se envergonhe, porque a sua vida glorifica a Deus, ainda que você sofra. Falaram um monte de coisa, mas para manter a paz e a minha santidade, eu fiquei quieto e não entrei na briga. Não é um sofrimento? Tem que engolir. Mas engolir um sapo, hein, cara? Eu posso ouvir um sapo dentro de mim fazendo Pois é, mas dessa forma eu estou glorificando a Deus. Puxa vida, não é brincadeira não. Meus irmãos, olha só. Volta para o versículo 1. Eu fui direto para o 15, mas vai para o versículo 1 do mesmo capítulo. Por favor.
1 Pedro 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se também do mesmo pensamento. Armem-se, amem-se, eu estou com amor na cabeça. Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Próximo. Para que no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de... Vou ler de novo isso aqui, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu nem sei quanto tempo te resta, mas seja lá quanto tempo te resta, ou para mim, ou para você, que a gente possa viver para fazer a vontade de Deus. Próximo versículo. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, na idolatria repugnante. Muitos de nós já foram assim no passado. Próximo versículo. Eles acham estranho. Olha o que o mundo acha de você. Isso é o que o mundo acha de você. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso a sua igreja não faz casamento de homem com homem. Só porque você não pratica essa mesma imoralidade, você será insultado. Você não quer lacrar com a gente? Não vou lacrar com vocês. Você vai ser insultado. Você vai ser insultado, cara. Porque o mundo quer que você viva como eles. Quer que você brigue como eles, xingue como eles, beba como eles, se prostitua como eles, mintam como eles, vivam na feitiçaria como eles. E vocês disseram não para tudo isso. Por quê? Porque vocês estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você será insultado, cara. Você será insultado. Karen, você será insultada. Pedro, você será insultado. Mateus, João, Tainara, Sabrina, Nicolas, Mateus, Francisco. Falando com vocês mesmo, vocês vão ser insultados. Cara. Daqui para frente é isso aí. Mas lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Vou ler mais 2 textos e encerro. Apocalipse 7, versículo 9 ao 17. Por favor, isso já está lá. Vamos ler daí para frente. Olha a visão de João. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas em pé, diante do trono do Cordeiro, com as vestes brancas e segurando palmas. Irmãos, com as vestes brancas, diante do trono do Cordeiro. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? Vestes brancas aqui significa limpos, irmãos, vestes limpas. Quem são esses? De onde vieram? Respondeu: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e fizeram o quê? Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quanto mais de Cristo em sua vida, mais limpo espiritualmente você fica. Aleluia. Sabe por quê? Você não tem poder de santificar em si mesmo, mas a presença de Cristo, do Espírito que é santo, que está em você, Ele tem o poder de santificar a sua vida.
Por isso, eles estão diante do trono de Deus, só por isso, queridos, porque estão com as vestes limpas. E o serve dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Mais um? Amém. Abriu o livro e ficou todo mundo em silêncio. Queridos, eu termino aqui em Apocalipse 22, 10. Põe lá também, vai. Já que é para pôr. Apocalipse 22, 10 e 15. Diz assim: não seguem as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue, porém, o justo a praticar justiça. E continue o santo a fazer o quê? Você é santo? Então continue a santificar. Amém, meus irmãos? Queridos, essa palavra eu poderia ligar ela ao texto de Josué 3:5. O povo já tinha, Moisés tinha morrido, o povo ia entrar ali, precisava atravessar o Jordão. E era bem na época de colheita, as águas do Jordão transbordavam e as correntes eram fortes, mas eles precisavam atravessar. E aí o que acontece? Deus fala com Josué: eu vou falar com você agora, eu vou fazer uma coisa tremenda na tua vida agora, igual fiz na casa de Moisés, para que o povo aprenda a respeitar você e a sua liderança. Está lá no texto isso. E aí Deus fala assim, vocês precisam atravessar o Jordão para chegar na terra, né? Então diz exatamente assim o versículo 3, o capítulo 3, versículo 5: diga ao povo para santificar-se, porque eu farei maravilha no meio de vós. O povo foi lá, lavou as vestes, limparam suas vestes, santificaram durante 3 dias. E no terceiro dia veio o Senhor, na presença do Senhor, a presença do Senhor na frente deles, e Ele abriu o mar Jordão, o rio Jordão, desculpa. Ele abriu o Jordão, e o povo passou em terra seca por outro lado. As nações, quando ficaram sabendo, cara, está vindo um povo aí, que o rio se abre diante deles para eles andarem, eles já encheram o coração de medo, porque Deus era com aquele povo. Não é só porque Deus quer falar com você, mas é porque Deus ainda quer fazer maravilha no meio de nós. Santificai-vos, porque eu ainda quero fazer maravilha no meio de nós. A palavra do Senhor é essa, né? Santidade. Vai para a tua casa pensando nisso. Como que você é, como que sua vida tem sido. E lute para cada vez mais estar na presença do Senhor. Amém? Senhor, aqui está a tua igreja. Pai, que responsabilidade falar sobre santificação, santidade. E nós vemos, ó Pai, que o mesmo critério de busca de vida com Deus para o Antigo Testamento não muda, Senhor. Não muda o critério para o Novo Testamento. Mas o Senhor, Ele sempre está falando com o seu povo, para que seu povo seja a luz do mundo, para que o discípulo seja luz